Pera. Tá, agora vai começar a gravar, tá? Então vai ficar assim. Eu vou gravar daqui para frente, né? E essa aula eu ainda vou dar agora na segunda-feira para outra turma. E eu coloco lá também. Aí vocês ficam com a aula total, tá bom? Vamos lá. Vamos compartilhar de novo. Esqueci. Vamos voltar. Bora. Não. Ah, aqui. Pera. Tá. Estão vendo? Então, né? Pera. Sim, tá aparecendo sua tela. Pronto. Agora tá gravando, hein? Então vamos lá. Então, ó, tá vendo aqui, ó? As bactérias estão bem distribuídas, tá vendo, ó? Então eu divido em 4 quadrantes, né? E aí eu posso contar 1 e multiplicar por 4. Agora, eu só posso contar as placas que tiverem de 30 a 300 colônias, tá? Então, de 30 a 300 colônias, as que tiverem mais ou que tiverem menos, não me serve, tá? Eu só posso contar dessa forma. Então, o que vai acontecer? Então, eu vou contar as colônias. Então, contei as colônias, tá? Aí, eu vou ver em que diluição que eu consegui contar aquelas colônias, né? Então, se eu contei na diluição 10 a menos 2, eu multiplico o número das minhas colônias por 10 a segunda, tá certo? Porque eu tenho que voltar lá no meu frasco, né? Eu tenho que voltar lá. Eu quero saber quanto tem lá dentro do meu frasco, não quanto tem naquela diluição. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou contar as colônias, eu fiz a diluição que é para poder contar. Então, eu contei 40 colônias. Aí, eu vou ter que multiplicar, eu estou voltando agora, né? Pelo inverso da diluição. Então, se foi na diluição 10 a menos 2, eu vou multiplicar por 10 a segunda. Então, é 40 vezes 10 a segunda, vezes o fator de correção do volume do inóculo. Porque se eu coloquei 0,1 na minha placa, né? Eu quero saber em 1 ml, eu não quero saber em 0,1 ml. Então, eu tenho que multiplicar por 10, tá certo? Para saber em 1 ml. Então, eu multiplico 40 pela diluição, que é 10 a segunda, então, que é por 100, né? Então, 40 vezes 100 vezes 10, né? Porque 0,1 vezes 10 é 1, tá? E aí, eu vou saber quanto eu tenho de unidades formadoras de colônia na minha amostra. Então, quantas unidades formadoras de colônia eu tenho naquele meu frasco de, de cultura, aonde eu estou interessada em saber quanto que eu tenho lá dentro. Deu para entender isso aí? Assim? Sim, O que vocês, professora. o que vocês acham? Deu para entender? Deu sim. Como é que volta, como é que multiplica? Tudo bem? Então tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bom. Vamos lá. Então vamos embora. Vamos ver. Bom, então esse é um outro método, e esse método aí que eu falei agora de diluição, ele é bastante utilizado, tá? Em laboratório, muito. Um outro método de contagem é a contagem de bactérias em membrana filtrante, né? Então, eu tenho, por exemplo, um grande volume, tá? Eu posso filtrar, né? Eu coloco aqui, ó, uma membrana filtrante, tá? Que na verdade é isso aqui, tá? É uma membrana, é como se fosse um papel de filtro, como se fosse um papel de filtro Melita, assim redondinho, bonitinho, do tamanho da placa, tá? E aí, o que que eu faço? Eu faço o vácuo aqui, ó, tá? Então, eu vou colocando o meu líquido, e porque tem um vácuo aqui, né? Vai puxando meu líquido. E esse meu líquido, que tá com bactérias, tá? Com a minha amostra, ele vai passando por essa membrana e vai caindo aqui embaixo, né? E aí, o que que acontece? Então, o líquido passou, mas as bactérias que estão nesse meu líquido ficaram presas nessa membrana, tá?
Elas ficaram presas nessa membrana. Aí, o que que eu faço? Quando eu terminar, né? Quando eu terminar, eu pego essa membrana que tá aqui, ó, essa membrana, tá? Coloco ela num meio de cultura, uma placa com meio de cultura, coloco ela aqui em cima, assim, quadriculadinha, bonitinha. Quando eu coloco, não tenho nada, não vejo nada. E aí eu pego essa placa, assim, coloco dentro da estufa. Depois de 24 horas, eu vou ter o crescimento das bactérias que ficaram nesse meu filtro, né? E aí eu vou conseguir contar, tá? Esse é um outro método que a gente usa também no laboratório, que a gente usa, assim, geralmente, para grandes volumes, tá? Também é utilizado. É outro método, bastante utilizado. Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui. Ah, então, aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, o método, né? Então, a filtração de volumes adequados da amostra diluída, vocês viram lá, através da membrana filtrante com porosidade de 0,45 milimicra, né? Então, ó, as bactérias que medirem mais do que isso aqui, porque tem poros, né? Então, as bactérias que vão ser, ser detectadas vão ter maiores do que essa medida aqui, elas vão ficar retidas na superfície da membrana, né? E aí, transferida para a placa de Petri, contendo meio seletivo ou diferencial. Então, a gente vê que isso daí, esse filtro, essa membrana filtrante, ela tem porosidade, tem um tamanho da porosidade, para quê? Para que as bactérias fiquem presas e elas não passem para o outro, elas não sejam filtradas, elas ficam presas nessa membrana, nesse filtrinho, e aí você pode contar quantas bactérias tem depois de você colocar na estufa. Opa, aqui não. Aqui. Bom, aí, acho que eu pulei alguma coisa aqui. Opa, claro. Bom, aqui. Ah, tá. Então, um outro método de contagem de micro-organismos, tá? É o turbidimétrico. Lembra que a gente já viu o turbidimétrico por comparação, né? Que é esse aqui, ó, que é lá da escala de McFarland, aquele primeiro, tá? Mas tem um método direto que é por... Deixa eu diminuir aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Tem o método direto, que é turvação da amostra, e a gente vai ler pelo espectrofotômetro, tá? Então, fotometricamente, a gente vai ver como é que é isso. Então, os dois são turbidimétricos, né? Esse é por comparação e esse é direto. O que acontece nesse método, tá? Ó, a quantidade de luz... Fala. A sua tela não está aparecendo. Opa, o que eu fiz aqui? Peraí, que bom. Vamos compartilhar. Pera, deixa eu minimizar isso aqui. Acho que saiu o compartilhamento. Vou compartilhar de novo. Aqui. Vamos lá. Aqui não, aqui mesmo. Aqui. Agora, tá? Sim. Tá, então tinha saído. Então, aqui, ó. Quer ver? Essa aqui vocês viram? Viram essa tela aqui? Esse slide ou não? Sim. Essa tinha visto, né? Tá. Sim. Então, aqui, ó. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso daí? Então, é no espectrofotômetro que vai fazer a leitura, né? Então, a luz vai atravessar, então você vai colocar, você tem o seu tubo com o seu meio ali dentro com as suas bactérias, né? E a luz vai atravessar aquela suspensão, vai ler, né? Bom, então, a quantidade de luz que vai atravessar esse tubo, que vai fazer a leitura, né? Vai depender da concentração de células na suspensão e no tamanho das células, tá certo? Aí vai ter um comprimento de onda, de intensidade, que é da luz incidente, que a gente vai chamar de I0, tá? E o diâmetro do tubo que contém a suspensão celular.
Então, a quantidade de luz, então, que vai atravessar, vai depender disso, né? Vai depender, então, de quanto tem de célula lá dentro em suspensão, vai depender do comprimento de onda, quer dizer, a intensidade, o comprimento de onda da intensidade da luz que vai passar, tá? E do diâmetro do tubo que contém, se o tubo é mais grosso, se o tubo é mais fino, né? E aí, a densidade óptica que a gente vai ver da cultura, que corresponde àquilo que a gente vai chamar de absorbância, ela é determinada por essa expressão aqui, ó. Então, a densidade óptica é o logaritmo, calma, não fiquem nervosos que vai ficar fácil. É o logarítmico, então, da incidência, o comprimento de onda da intensidade de luz, que é o zero, né? Que é a intensidade de luz incidente, e I, que é a intensidade da luz transmitida através da suspensão das células. Então, na verdade, é isso aqui, quer ver? Deixa eu passar aqui para vocês, ó. A verdade, deixa eu pôr primeiro aqui o tubo, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma explicação aqui. Acho que aqui já vai direto. Ó, tá vendo? Então, ó, aqui. Tá vendo? Então, ó, quanto menor a quantidade de bactérias que tiver aqui dentro do meu tubo, a luz está aqui. A luz vai ter que passar por aqui. E vai me dar um valor aqui, né? Que vai depender daqueles fatores. Do vidro do tubo, de quanto tem de bactéria aqui dentro e da intensidade de luz que vai passar, tá? Então, quanto menos bactéria tiver aqui no meu tubo, menor vai ser a absorbância, mas maior vai ser a transmitância. Deu para entender? Então, o que vai transmitir daqui para cá vai ser maior porque tem menos bactéria. E o que vai absorver de luz aqui, que a gente vai chamar de absorbância, é menor. Ao passo que quanto mais bactérias eu tiver aqui, maior vai ser a absorbância. O que é absorbância? Maior vai ser a quantidade de luz que vai ser absorvida aqui, que não vai conseguir passar para o outro lado. E menor vai ser a transmitância. Menor vai ser o que vai passar pelo outro lado. Aí me dá os valores, né? Ele me dá, quando eu colocar, é simples. Eu coloco lá no espectrofotômetro, ele vai fazer tudo sozinho. E vai me dar os valores aqui e o valor aqui, tá? E aí eu faço a leitura que ele vai me dar e põe numa curva padrão. Aí eu venho aqui, ó, quer ver? Cadê a curva padrão? Tá aqui. Eu venho aqui, ó, tá? Faço, aqui tem uma curva padrão, aonde que eu tenho a densidade, tenho a contagem de bactérias, coloco aqueles valores que ele me der aqui, e eu tenho uma curva, e aí eu vou saber quanto eu tenho de bactérias por ml, tá? Então, esses três métodos, ou melhor, 4, né, que eu mostrei para vocês, são os métodos mais usados dentro do laboratório, tá? Então, são os métodos de contagem de micro-organismos, né, que a gente utiliza. Deu para entender? Sim, professora. Sim? Ficou difícil? Acho que não, né? É um pouco complicado, né? Mas dá para entender. Ah, deu para entender? Tá bom, tem que ler. Tem que ler e ver se tem alguma dúvida, tá? Tá bom. Porque tem que ler e ver como é que funciona, tá bom? Vocês vão fazer... O que vocês vão fazer no laboratório? Eu acho que a escala... A turbidez, pela escala de McFarland, deve ter lá a escala no laboratório, acho que vocês vão fazer isso aí, e vão fazer o método de contagem em placas, tá? Que dá para fazer lá no laboratório também. Deixa eu ver o que mais. O espectrofotômetro, acho que não. E aquele do filtro também não. Mas os dois, pelo menos, vocês vão fazer lá no laboratório, dá para saber. Dá para ver, ver como é que faz, tá bom? Bom, vamos lá. Então, visto isso,
a gente vai entrar agora numa outra parte, que é a genética bacteriana, né? O que é a genética bacteriana? Nada mais é do que informações genéticas das bactérias, tá certo? Então, aonde estão essas informações? O que a gente vai fazer com essas informações genéticas, né? Aonde elas estão? Lembra que quando a gente falou em bactéria, a gente falou que tinha o cromossomo e tinha o plasmídio. Lembra disso? Eu vou até voltar lá para mostrar para você, lembrar vocês onde é que tá. Pera, vamos ver aqui, ó, quer ver? Pera, deixa eu botar lá. Vocês lembram o que era plasmídio? Para que ele servia? Lembra? Não, professora. Então vamos lá. Ó, aqui. Ó. Lembra? Bactéria tem cromossomo e tem o plasmídio. Lembra? Lembra que o plasmídio aqui tem a maior parte das informações da bactéria, né? E aqui no plasmídio ele tem algumas informações que, principalmente informações de resistência bacteriana. Então, lembra que o plasmídio ele pode ser transferido para outra bactéria. Aqui é DNA, aqui também é DNA, tá? Aqui ele é circular, né? Ele pode ser transferido para outra bactéria, tá? De que forma? Lembra que através do pili, ó, do pili, tem bactéria que tem plasmídio, tem bactéria que não tem. Então, através do pili, forma esse canal aqui, que é o canal onde elas vão entrar em contato uma com a outra, tá? Aí ele passa uma fita desse plasmídio com as informações para outra bactéria que não tem, tá? E depois elas conseguem se duplicar novamente, elas têm essa propriedade, e formam aí duas bactérias iguais com um plasmídio. Lembra disso? Bom, então, visto Sim. isso, então, sim. Então, vamos lá, voltando lá, onde estamos, aqui, ó. Vamos botar lá, aqui. Aqui, genética bacteriana. Cadê ela? Aqui, tá? Então, o cromossomo contém quase a totalidade das informações genéticas das bactérias. E os plasmídios, eles contêm menos informações. E a maioria das informações que ele tem não é essencial para a vida da bactéria, tá? Mas faz parte, não é essencial, por quê? Porque tem bactéria que não tem plasmídio e tem bactéria que tem. E nos plasmídios estão algumas informações, né? Que não, que se a bactéria não tiver, ela não vai morrer por causa disso, tá certo? Então, a gente sabe que o cromossomo, ó, é a organela presente no citoplasma, né? Única, circular, composta de DNA de cadeia dupla, forma enovelada e compacta, né? Vocês lembram disso, tá? Então, quando vai haver a replicação, que a gente viu agora, né? O que acontece? As duas cadeias das moléculas do DNA, é cadeia dupla, né? Se separam, cada uma serve de molde para a síntese da nova cadeia. Cada célula filha na divisão binária recebe uma nova molécula de DNA. Então, isso aqui a gente viu que foi aquela figurinha quando começou a aula, tá? Bom, o plasmídio, então, é uma molécula de DNA extracromossômica, né? Então, tá fora, é circular, fechada, fita dupla, altamente compacta. Então, ó, replicam-se automaticamente, menores que o DNA cromossômico, tá? Então, o plasmídio, né? É menor, tá? Ele é só uma fita dupla, mas é circular fechada, né? Então,
eles conseguem se replicar automaticamente. Então, o que que acontece? Vamos ver o que que acontece com essa replicação, com essa genética, com essa recombinação. Na verdade, hoje a gente chama de recombinação genética bacteriana, tá? Bom, então, quais são os tipos de genética, de variações genéticas que a gente pode ter numa bactéria? Tá aqui. Mutação. Todo mundo fala, mutação. O que é mutação? A célula vai mutar. Porque pode mutar. Porque não sei o quê. Gente, o que é isso? O que é mutação? Então, ó, é qualquer alteração brusca, né, que ocorre ao acaso na sequência dos nucleotídeos da molécula do DNA cromossômico, tá, do material genético, e que pode ser transmitida para os descendentes. Então, geralmente, quando há uma mutação de bactérias, elas podem ser causadas principalmente por duas formas, por causa de duas formas, né? Erros na cópia do material durante a divisão celular. Então, quando ela está se dividindo, né? Aquela fita é o material genético, tá? A mutação. Então, quando ela está se dividindo, o material genético, né? Que é o cromossomo, tá? Pode ter alguma alteração brusca ali, naqueles nucleotídeos lá da molécula do DNA, e houve uma alteração, e essa alteração vai ser passada para os descendentes, tá? Então, através de erros da cópia do material durante a divisão celular, ou por exposição à radiação, ou ultravioleta, ou ionizante, ou através de mutagênicos químicos, né? De substâncias químicas que vão mutar. Então, na verdade, a mutação ocorre dessa forma, tá? Ou por problemas na divisão, né? Na divisão das bactérias. Então, houve um problema no material genético, tá? Durante a divisão celular, e houve um problema qualquer, e aí ela vai passando essa alteração para as outras bactérias. Então, elas já não são mais iguais à mãe. Houve uma mutação, tá? Ou quando elas são expostas a radiações, né? Ou a mutagênicos químicos, que pode dar uma alteração e elas também vão se diferenciar, tá? Vão ser diferentes. Isso é que a gente chama de mutação. Agora, uma recombinação genética bacteriana pode ser através da transferência do material genético, né? E aí, como é que isso pode ser feito? Então, aqui, ó, eu coloquei aqui, não. Então, eu vou colocar aqui, peraí, deixa eu ver. Aqui que eu coloquei aqui, tá. Então, aqui, mutação, tá, isso. Aí, então, B, ali devia ter A na mutação, tá? Esqueci de colocar. Então, ó, B, transferência de material genético, né? Então, os genes transferidos podem se integrar ao cromossomo da bactéria ou persistir como um elemento citoplasmático autônomo, tá? E a gente já vai ver quais são os tipos de recombinação genética bacteriana, né? Então, esses processos de transferência, eles podem ser, vamos lá, transformação. O que é transformação? É o processo no qual há uma quebra de um determinado, a lise, né? A quebra de um determinado micro-organismo com liberação do seu material genético para o meio, tá? Alguns tipos de bactérias, em algumas condições especiais, elas conseguem captar esse DNA e colocar no seu genoma e passa a exibir a característica da doadora, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Será que eu coloquei aqui? Peraí. Tá. Então, vamos botar lá, então. Peraí, aqui, vamos lá. Então, a transformação. Então, tem bactérias, tá? É um processo no qual, quando chegar lá no final, vocês vão entender direitinho, ó. Então, vocês vão entender que é um processo no qual tem a quebra de um determinado micro-organismo
e ele libera o material genético dele no meio. Alguns outros tipos de bactérias, em algumas condições especiais, elas vão captar esse DNA que está solto ali naquele meio, vai incorporar no genoma delas e passa a exibir o fenótipo, quer dizer, as características dela, não é mais dela, mas é da doadora, daquela que morreu ou que se decompôs, né? Da primeira lá. Então, o que acontece? Ó, essas bactérias vão ficar o quê? Com a constituição genética modificada e são chamadas de transformadas. Quando que a gente utiliza isso daí, né? Tá? Ó, uma técnica bastante utilizada, a transformação, como uma técnica de engenharia genética, para introduzir genes diferentes em espécies de células bacterianas. Então, eu coloquei um exemplo aqui que acho que fica mais fácil entender. Por exemplo, a insulina. A maior parte da insulina, hoje, é produzida industrialmente. Como é que faz? O gene da insulina foi incorporado em plasmídios de bactérias, e esses plasmídios foram colocados no ambiente e bactérias saudáveis absorveram-na. As bactérias transformadas começaram a produzir insulina. Entendeu? Então, essa daqui, a transformação, vocês viram que isso aqui foi o exemplo do plasmídio. Lembra que o plasmídio, a gente acabou de falar dele, né? Ele tem algumas informações que eles podem passar para outras bactérias, né? Então, o que eles fizeram, né? Então, transformação de resistência, ou transformação aqui, ó, de produção de insulina. Então, o que eles fizeram? Ó, o gene insulina foi incorporado no plasmídio de bactérias. E esses plasmídios foram colocados no ambiente e bactérias saudáveis absorveram, foram transformadas e começaram a produzir insulina. Então, é isso aqui, ó, quer ver? Ó, mais ou menos isso, tá? As moléculas de DNA livres, né? Aqui, ó, tá vendo? Né? Algumas bactérias têm a capacidade de absorver essas moléculas, elas se incorporam aqui, elas absorvem, se incorporam, tá incorporada aqui, ó, tá vendo, ó? Tá incorporada aqui, ó, o marronzinho aqui, e aí elas começam são transformadas e começam a ter características dessas moléculas de DNA livre, dessas bactérias aqui. Deu para entender a transformação? Eu acho que eu tenho um outro exemplo aqui de transformação. Aqui, olha lá. Aqui, tá vendo? Ó, então, ó, tá aqui a célula bacteriana, a molécula de DNA. Houve uma lise, né? Então, uma quebra. E o que aconteceu? Os fragmentos de DNA ficaram livres no meio. Essas células aqui, ó, bacterianas, ligam-se, vão se ligar, ó, na superfície. Então, tem algumas bactérias que têm a característica de ser receptora. Olha aqui, ó, o fragmento está aqui, ó, incorporado na célula receptora, é integrado no cromossomo, ó, aqui ele aqui, ó, azulzinho aqui, ó. E aqui a gente tem a célula transformada. Por isso que chama transformação. Esse processo chama-se transformação. Deu para entender? Então, ó, na recombinação bacteriana, genética bacteriana, a gente tem, hoje a genética bacteriana chama recombinação genética bacteriana, tá? Então, a gente tem a mutação, que é uma coisa que acontece ao acaso. Depois a gente vai ter a transformação, que a gente está vendo agora, né? Aí a gente vai ter um outro tipo, que é a conjugação. O que é a conjugação? É aquilo que a gente já viu, tá? Na conjugação bacteriana, pedaços de DNA passam diretamente de uma bactéria doadora para uma receptora. Lembra? Aqui, ó. Através de microscópicos tubos proteicos, que são pili. O fragmento de DNA transferido se recombina com o cromossoma da bactéria receptora,
produzindo novas misturas genéticas, que serão transmitidas às células filhas na próxima divisão. É aquilo que a gente viu com o pili, né? E com o plasmídio. Então, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, a bactéria, o plasmídio tá aqui. Essa bactéria se conjuga com a outra. Ó, o pili forma esse tubo aqui, ó, né? Aí, a informação que tá aqui no pili, ó, passa para outra bactéria que não tem, desculpa, que está no plasmídio, passa através do pili para outra bactéria que não tem, né? E aí, ambas as células agora têm a informação que esse passou para ela. Lembra que ele passa uma fita, ele é duplo, né? Passa uma fita com a informação, e depois elas têm a capacidade de se recompor e ficam com dupla fita novamente. Tá? Então, isso é a conjugação. Então, é outro tipo de recombinação genética. Né? Então, essa bactéria aqui, que era de uma forma, passa a ser de outra forma. Tá certo? E aqui, então, a gente vai ter o que a gente vai chamar de transdução. Então, a gente viu, ó, mutação, transformação, conjugação e agora a transdução. O que é a transdução? Vocês sabem o que é um bacteriófago? Não, né? Nunca falei de bacteriófago para vocês. Deixa eu ver se tem uma foto dele aqui. Bom, bacteriófago é um vírus. É um vírus que só ataca bactéria. Eu vou mostrar ele aqui, mais ou menos assim. Ele tem... ele não tá bonitinho aqui. Mas ele tem mais ou menos esse formato aqui, tá vendo? Ó, esse formato aqui. Mais ou menos. Será que eu tenho o formato de um vírus aqui? Peraí, deixa eu ver se eu tenho um bacteriófago aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ah, tá. Aquele aqui, ó. Vou te mostrar. Aqui. Isto é um bacteriófago. É o formato de um vírus que só ataca a bactéria. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Ó? Isso aqui é uma microscopia eletrônica, mostrando o formato de um bacteriófago. Então, isso é um vírus. Então, existe esse vírus que só ataca a bactéria e que chama bacteriófago. O que ele faz nessa coisa maluca aqui que chama transdução, né? O que ele faz? Então, as moléculas, ó, de DNA são transferidas de uma bactéria a outra usando o vírus, o bacteriófago, como vetor, tá? Quando ele se forma, a gente já vai ver já bonitinho como é que ele faz. Então, eles, ao se formarem, eles podem, eventualmente, incluir pedaços da bactéria que lhe serviu de hospedeira. Lembra que vírus, ele é considerado por alguns pesquisadores como um ser vivo e por outros como um ser morto, né? Por quê? Porque ele só consegue se multiplicar dentro de outra célula, né? Ele só consegue se multiplicar se ele estiver dentro de outra célula, ele não tem vida própria. Então, se ele é um parasita obrigatório, tá? Ele entra dentro de outra célula, ele se multiplica muito bem, obrigado. Agora, se ele estiver assim no meio, no solo, em qualquer outro lugar, ele não consegue se multiplicar. E esse vírus, esse bacteriófago, ele consegue se multiplicar só dentro da bactéria, né? Então, ele contamina uma bactéria, tá? E, eventualmente, quando ele está se multiplicando ali dentro, ele pode pegar pedaços da bactéria que lhe serviu de hospedeira e incluir na formação dele, na formação dos novos vírus, tá? Na multiplicação dele. Ao infectar depois outra bactéria,
ele leva o DNA bacteriano e o transfere junto com o dele. Aí tem um problema. Se a bactéria sobreviver à infecção viral, ela pode passar a incluir os genes de outra bactéria no seu genoma. Vamos lá. Vamos mostrar que assim fica mais fácil, ó. Veja bem, aqui. Aqui está o vírus que vai infectar, então, o bacteriófago, né? Que vai infectar a bactéria, tá? Então, ele vai colocar o DNA dele aqui, ou o DNA, o RNA, vai introduzir nessa bactéria, né? Então, ó, aqui ele colocou DNA. Então, lembra que os vírus podem ser DNA ou RNA, tá? As bactérias só DNA. Não esquece disso. Então, aqui, ó, o DNA do vírus está introduzindo dentro da bactéria. E aqui está o DNA da bactéria, né? Essa vai ser a bactéria doadora, tá? Ele introduziu o DNA dele aqui e começou a se multiplicar, né? Aqui dentro, tá? Foi se multiplicando e ele pegou, né? Ele conseguiu pegar pedaços do DNA dessa bactéria e juntar com o dele, tá? E aí ele vem aqui, estourou a bactéria, se multiplicou aqui dentro, estourou a bactéria, né? E aí ele tem esses vírus que se formaram aqui dentro dessa bactéria, tem o DNA bacteriano mais o DNA do vírus, né? Que se juntou no dele. O que ele faz? Ele vai infectar outra bactéria. E aí, o que vai acontecer? Essa bactéria, aonde ele vai jogar esse genoma dele aqui dentro, né? O que vai acontecer? Tá misturado com o DNA da bactéria, que vai se juntar no DNA da bactéria que vai receber, tá? Então, fica uma célula que a gente fala que vai ficar uma célula transduzida, né? E por isso que o método chama de transdução, tá? Então, esses 4 métodos, deu para entender isso aí? Então, a transdução só acontece, tá? Através do bacteriófago. Tem que ter um bacteriófago na jogada. E é a transferência das moléculas de DNA de uma bactéria para outra, usando o vírus como vetor, tá? Então, ó, a transdução acontece, onde é que estava? Aqui, né? Aqui, ó. Então, a transdução acontece, né, por causa desse bacteriófago que contamina, né, que contamina uma bactéria, tá? Pega o DNA, se junta com o DNA dela, e depois, a partir do momento quando ela estoura e ele vai infectar outra bactéria, né, que a gente vai chamar de bactéria recebedora, ele leva o DNA dessa bactéria doadora, que vai se juntar ao DNA da bactéria. E a gente fala, então, que a gente vai ter uma célula transduzida. Deu para entender isso aí? Ficou Sim, difícil? professora. Não, tá claro. Ficou claro? Vocês entenderam? Os métodos de contagem bacteriana, né? E essa genética bacteriana, que são esses 4 métodos, na verdade, que é a mutação, a transformação, a conjugação e a transdução. Deu para entender? Sim, Eu acho que a gente vai parar por aqui, porque aqui a gente vai começar. Se vocês quiserem, a gente pode começar um pouquinho. Deixa eu ver aqui, tá? Vamos falar mais um pouquinho. Tá na hora? Acho que não, né? Não, tem mais um pouquinho aí, vamos lá. Bom, entenderam? Entenderam, né? Entenderam. Então, vamos aqui, ó. Agora, a gente vai começar uma outra parte, que é controle do crescimento microbiano. Para que é que a gente tem que controlar o crescimento das bactérias, né? Então, a gente já sabe, a gente já falou isso já antes, tá?
Por que que eu vou controlar? Primeiro, porque eu evito a transmissão de alimentos. Por exemplo, a decomposição de alimentos, né? Então, eu controlando as bactérias, tá? Eu posso evitar a decomposição de alimentos. Eu controlando o crescimento de micro-organismos, eu posso prevenir transmissão de doenças, né? Eu controlando micro-organismos, eu posso evitar a contaminação da água e do ambiente. Eu sei que os micro-organismos estão em todos os lugares, né? Estão no nosso corpo, estão no solo, estão no ar, estão na água, estão em tudo que é lugar, né? Estão nos alimentos. Então, né? O bem-estar, então, nosso, da humanidade, depende em grande parte da capacidade do homem controlar a população dos micro-organismos. Porque se a gente não controlasse, a gente estaria bem numa situação muito difícil, né? Porque existem vários métodos de controlar os micro-organismos, são métodos físicos ou químicos, tá? E que com esses métodos eu posso inativar as bactérias, que quer dizer, né, inativar, quer dizer, matar, né? Ou posso impedir que elas se reproduzam, tá? E aí eu vou ter um ambiente higienizado, eu vou ter menos doenças, né? Eu vou ter, por exemplo, o antibiótico. Então, prevenir transmissão de doenças, né? Então, por exemplo, você está doente, eu vou te dar um antibiótico. Esse antibiótico eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que eu quero inativar essas bactérias que estão no seu corpo. Quero matar, né? E eu fazendo isso, eu previno de você transmitir essa doença para outra pessoa, né? Eu trato você e você vai impedir. Eu mato essas bactérias que estão em você, ao passo que se eu não fizer isso, você pode, em contato com outra pessoa, transmitir a sua doença para ela, né? Então, existem vários métodos para controlar o crescimento microbiano, tá? E existem vários termos que a gente utiliza, né? E que a gente tem que saber. Então, esterilização. O que é uma esterilização? Destruição de todas as formas de vida microbiana, incluindo os endosporos. Então, incluindo os esporos. O que é uma esterilização? Vocês sabem o que é a esterilização? Quando eu uso a esterilização, o que é uma esterilização? Quando eu esterilizo um material, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Que ele está ali para ser utilizado. Está tirando bactérias, né? Mas Tirando os micróbios. como eu esterilizo? Como? Através do calor. Do calor. Calor, pressão. Pressão. Pode falar. Calor, pressão e tempo. E né? tempo. E tempo. Tempo, pressão e calor, tá? Então, esterilização, por exemplo, eu uso autoclave, né? Todo mundo sabe o que é uma autoclave? Todo mundo já viu? Sim. Então uma autoclave... Sim, autoclave. É pressão e calor, né? Autoclave. Pressão, calor e tempo. E tempo, isso mesmo. Certo? É uma autoclave. Eu esterilizo um material, né? Eu pego meu meio de cultura, que eu fiz, que eu preparei, coloco dentro da autoclave, marco lá tempo, temperatura, pressão, e eu sei que quando eu tirar aquele meu material de lá, ele está esterilizado. Não tenho nenhuma forma de vida lá dentro, de bactérias, nem esporos. A esterilização é inativa, esporos também, tá? Que é a forma de resistência da bactéria, né? Mas, vocês sabem qual é a temperatura de esterilização? Não, professora. 121 graus por pelo menos 15 minutos a uma pressão de 1 atmosfera, tá? Eu acho que mais para frente eu vou falar isso, mas eu já estou falando aqui, tá bom? Então, ó,
Esterilização, autoclave, 121 graus, 15 minutos, a uma pressão de 1 atmosfera. Eu consigo inativar todas as bactérias, inclusive os esporos que estejam naquele meu material. Tá? Quando eu sei que eu tenho um material um pouco mais contaminado, eu posso deixar um pouco mais de tempo, tá? Mas não posso deixar muito, senão eu acabo com tudo que está lá, tá bom? Então, isso aqui é esterilização. Existe um outro termo que a gente fala que é esterilização comercial, que é diferente dessa esterilização aqui, ó. Por quê? A esterilização comercial, ela é bastante usada, é calor, tempo, temperatura e pressão também. Só que ela é muito usada, a esterilização comercial, para usar em alimentos. Então, por exemplo, alimentos enlatados, que nem essas latas que a gente compra, de, por exemplo, sardinha enlatada, atum enlatado, né? Eu preciso matar... Fale. Alguém falou alguma coisa? Ô, professor, eu posso falar uma coisa? Claro, deve. A Ana que está falando, tudo bem? Tudo, fala. E aquela esterilização que eles fazem para fio de sutura com óxido de etileno? Isso também é um tipo de esterilização, né? Mas é uma outra esterilização essa, né? Que não tá aqui, né? Não tá nisso daqui, ó. Aquilo lá é mais esterilização química, né? Ah, tá. Tá? A gente vai falar lá na frente depois, tá? Essa esterilização aqui, ó, a gente vai usar essa comercial, a gente vai usar para quê? Principalmente para enlatados. Porque a gente sabe que, ó, Clostridium botulinum, que causa o botulismo, é uma bactéria esporulada, lembra que a gente viu lá atrás, né? Que os bacilos e os Clostridium esporulam, né? E aí, o que acontece? É um perigo. Por quê? Porque se eu tenho um alimento, por exemplo, eu tenho uma lata, eu coloco meu peixe lá dentro. É tudo feito manualmente, né? Numa indústria. Então, eu tenho o atum, eu vou colocando dentro da lata, tá? E aí, eu vou fechar essa lata e vou cravar essa lata, né? E vou fechar essa lata hermeticamente, quer dizer, ela não vai ter contato com o meio exterior, com o oxigênio do meio exterior. Se tiver um esporo de Clostridium botulinum lá dentro, a gente sabe que ele é anaeróbico, né? Então, ele não cresce, ou melhor, ele só cresce na ausência de oxigênio, desculpa, na ausência de oxigênio, né? Então, ele é anaeróbico. Ó, beleza, tá na lata, fechei a lata, cravei a lata, fez anaerobiose lá dentro, não tem contato com o meio exterior, com o oxigênio do meio exterior. Se ele tiver um esporo lá dentro, ele vai passar para a forma vegetativa, vai se multiplicar, vai produzir toxina, tá? Então, existe um perigo, né, e um medo nas indústrias de que possa ter um esporo de Clostridium botulinum dentro de um enlatado, tá? Então, eu preciso esterilizar. Depois que eu faço isso, eu tenho que esterilizar essa lata, que é porque eu sei que a esterilização, ó, ela acaba com os esporos. Mas se eu fizer uma esterilização igual aqui, ó, que eu pego, ponho lá 121 graus, 15 minutos, 1 atmosfera de pressão. O que vai acontecer? Eu posso, dependendo do meu alimento, porque eu estou com um alimento dentro daquela lata, eu posso destruir o meu alimento ali dentro. Então, quando eu abrir aquela lata, o aspecto do alimento não é mais o mesmo, parecido, e nem parecido com aquele de in natura. Ele está destruído, ele virou uma sopa lá dentro, tá? Então, eu não posso fazer isso. Então, para alimentos, mas eu tenho que esterilizar essa lata.
porque eu não posso deixar ela sair para o consumo sem eu ter destruído se talvez tiver esporos lá dentro, porque as pessoas vão se contaminar e vão morrer, né? Pelo Clostridium botulismo, vão ter botulismo. Então, a gente chama de esterilização comercial. É uma esterilização que vai sendo feita aos poucos, tá? É uma esterilização, na verdade, decimal. Eu vou esterilizando, eu esterilizo por um tempo e temperatura mais baixa, tá? E vou fazendo isso várias vezes, até que eu sei que aquele alimento está esterilizado. Eu não faço de uma vez só, eu vou fazendo gradativamente. E dessa forma, eu tenho o meu produto no final esterilizado, sem a presença do esporo do Clostridium botulinum e com aspecto como se tivesse in natura ou muito próximo do in natura, tá? Então, esses produtos, né, esses alimentos que a gente compra, que são enlatados, que estão, eles estão esterilizados, mas eles estão esterilizados dessa forma, tá? Comercialmente, a gente chama de esterilização comercial, porque é feito gradativamente, tá? Deu para entender a diferença? Sim, deu sim, professora. Tá. Então, tem a esterilização e desinfecção, né? Que é outro termo bastante utilizado. Ah, eu estou fazendo uma desinfecção, tá? Então, ó, destruição de patógenos vegetativos, então, da forma vegetativa, não elimina formas de resistências, que são os esporos, né? Em objetos inanimados. Então, eu vou desinfetar essa mesa, eu vou desinfetar aquela cadeira, eu vou desinfetar aquela bancada, tá? Então, eu destruo patógenos na forma vegetativa, né? Mas não destrói, desinfecção não elimina esporo, tá? E eu falo desinfecção para objetos inanimados. Tudo bem? Um outro termo que a gente utiliza, aqui, ó, antisepsia, é a destruição de patógenos vegetativos na superfície de tecidos vivos, né? Antissépticos, menos tóxicos que os desinfetantes. Então, por exemplo, se eu vou desinfetar a minha mão, né? Eu vou fazer tecido vivo, né? A gente fala, vou desinfetar a mão, mas na verdade você está fazendo uma antisepsia. Você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer uma antisepsia primeiro, tá? Você vai tirar, vai colocar algum produto, né? Aonde você vai destruir os patógenos que estão aqui naquela região do tecido vegetativo, do tecido vivo, tá? Patógeno vegetativo de superfície de tecido vivo, né? E os antissépticos, eles são menos tóxicos do que os desinfetantes. Deu para entender? Bom, um outro termo é a degerminação, que é a remoção mecânica de patógenos de uma área limitada. Então, quando eu esfrego a pele, tá, com álcool, antes de receber uma injeção, eu estou fazendo uma degerminação. E a sanitização, que é o tratamento destinado a reduzir contágios microbianas de utensílios alimentares até níveis seguros à saúde pública. Elimina formas vegetativas, tá? Então, na verdade, a sanitização, eu vou fazer, é usada para indústrias de alimentos, para utensílio, eu não falo eu vou desinfetar, eu vou sanitizar, tá? Vai reduzir até níveis seguros à saúde pública. Eu sei que aqueles sanitizantes, eles vão, depois que eu fizer a limpeza, a esfregação, a limpeza manual, eu vou sanitizar para tirar o resto de micro-organismos que sobrou ali e que são até chegar em níveis seguros à saúde pública, tá? E também só elimina formas vegetativas, não elimina esporos. Deu para entender a diferença
desses termos, o que é antisepsia, o que é de germinação, sanitização, esterilização, deu para entender? E Deu sim, desinfecção? professora. Importante saber isso, tá? É bastante importante saber isso. Tudo bem? Acho que agora a gente vai parar. Deixa eu ver o que vem depois. Ah, tá. Os métodos de controle microbiano. Tá. Então, a gente vai parar aqui. Tá bom? Ok. Tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Não. Não, professora. Não. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Está chegando a B1, né? Está chegando a prova, tá? Vocês vão estudando aos poucos, porque é muita informação, é muito nome, é muito. É muita coisa sobre as bactérias, sobre como é que elas são, a parede, a coloração, e tarará, e tarará, e tarará. E aí, se vocês deixarem para estudar na última hora, vocês vão se complicar, entendeu? Então, é bom que vocês vão dando uma lida para saber quase, e se acostumando com os termos que a gente utiliza, né? Porque tudo isso é bastante importante, tá bom? Então, Ok, professora. Tá Tá ok, bom? professora. Tá ok. Então, ó, até a próxima semana. Estudem. Até. Professora, licença. Até, e eu vou fazer a seguinte, como a gente começou a gravar da metade para frente, acho que até mais da metade, eu vou na segunda-feira, eu coloco essa metade para vocês. Na segunda-feira, eu vou fazer essa aula com os alunos da outra turma, e aí eu coloco de novo ele inteiro, tá bom? Ok. Ok, obrigada. Tá bom? Então, tchau para vocês, Perfeito. boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, filha. E até a semana que próxima Boa aula. noite. Bom final de semana. Para vocês também, tá?